Olá pessoal, professor Bruno com mais uma aula de filosofia. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos falar da unidade 4, vamos dar início à unidade 4, que vai tratar justamente da epistemologia, da teoria do conhecimento, dando um enfoque especial no René Descartes, no racionalismo, do Descartes, como a gente tem na apostila de vocês, se você conferir. Na unidade 4, tema 1, tem lá Descartes e o ser racional. Ele vai dar uma ênfase no filósofo moderno René Descartes, filósofo francês, que vai ter o racionalismo como a sua base da sua epistemologia. Epistemologia significa episteme, conhecimento, logia, estudo, logos, estudo do conhecimento, ou teoria do conhecimento, certo? Onde os filósofos naquele momento, do período moderno, como eu falei, vão procurar entender como funciona a relação entre o sujeito do conhecimento, nós, seres humanos, e o objeto do conhecimento, o mundo, a realidade. Quais são os critérios para esse conhecimento? Será que nós podemos conhecer o mundo tal qual ele é? Como a gente pode ter uma validade para isso? Como a gente pode se aproximar disso? A gente conhece o mundo tal qual como ele é? Ou apenas a gente acha que conhece, a gente está sendo iludido? Quais são os métodos? Será que a razão é o guia? Será que os sentidos é que nos garantem essa validade? Certo? E a gente vai ver nessa época algumas correntes filosóficas como o ceticismo, o racionalismo e o empirismo, tá certo? Então nós vamos abordar isso agora dando um enfoque especial no René Descartes. Então, pessoal, a apostila de vocês, na unidade 4, aqui, unidade 4 tem aqui, ser humano, sujeito e objeto do conhecimento. A unidade 4 tem dois temas. O tema 1 é o que nós vamos abordar agora e você já pode ir lá no portal, no nosso site lá, para baixar, fazer o download desse slide aqui, tá? Do slide desta aula. Você baixa lá, no slide já está tudo explicadinho. Nós vamos fazer uma aula aqui mesclada entre o slide, que nós vamos acompanhar aqui, como vocês já conhecem, com a numeração, e uma explicação aqui no quadro, tá bom? Para ficar bem claro o racionalismo de René Descartes. Então vamos juntos. Não esqueça de dar uma lida aqui nessa introdução, a unidade 4, tá? E a gente vai explicar agora na aula, bem detalhadamente, o que está descrito aqui no tema 1, na sua apostila. Não esqueça de ler sua apostila, é importantíssimo que você leia. Então, vamos juntos. Antes da gente dar um enfoque nos slides, vamos dar um enfoque aqui no quadro, Então, eu vou iniciar com vocês aqui, com essa frase aqui do René Descartes. Não sei se vai ficar visível para vocês aqui, a letra está um pouco pequena. Se a gente puder dar um zoom aqui, a gente consegue ler aqui, tá? Então vamos comigo. René Descartes escreveu: enquanto duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na dúvida, sou algo que existe por pensar. Se penso, então, logo existo. É o resultado do seu famoso argumento do cogito ergo sum, Penso, logo existo. Vamos chegar lá para a gente entender. Mas eu quero que você preste atenção aqui, que nós temos fundamentalmente aqui a palavra dúvida várias vezes, certo? Olha só, duvido, duvidar, duvidando, dúvida, que tem um acento, certo? Dúvida novamente aqui. Não, aqui não tem acento mesmo, É duvida, Tá certo. Então nós temos a palavra dúvida várias vezes descrita aí, o verbo duvidar, duvida, duvidando, porque a dúvida é um elemento fundamental para entender a filosofia racionalista do René Descartes, porque ele acredita que a dúvida é o passo fundamental para a gente chegar a conhecer a realidade de uma maneira mais confiável, certo? É com a dúvida, com o exercício da razão, o exercício desse pensar de uma maneira mais equilibrada,
certo? Começando no ceticismo, a gente vai chegar ao verdadeiro conhecimento. E se a dúvida, pessoal, atenção, se a dúvida é o elemento primordial, né, para poder resolver tudo, eu só posso conhecer a realidade se eu passar pelo critério de dúvidas, até duvidar, questionar, quando não restar dúvida alguma é que eu conheço. Aí ele pensou o seguinte, olha só, se a dúvida é o critério fundamental, né, para duvidar, eu tenho que estar vivo, eu tenho que existir, né? Eu tenho que estar aqui, o ser que duvida tem que estar vivo. E se eu penso, eu existo. Então, porque no início da sua filosofia, pessoal, a gente vai ver com mais calma aí, eu estou só dando uma introdução, o Descartes ele passa a ter uma dúvida radical sobre tudo, desconstruindo todas as verdades que ele acreditava ter antes, desconstruindo até duvidar da sua própria existência. Mas aí ele vai chegar numa conclusão de que se a dúvida é o que eu vou usar, só duvida o ser que existe, né? O ser que pensa. Então eu não posso duvidar da minha própria existência, porque se eu penso, eu existo. Porque eu só posso duvidar se eu estiver vivo, se eu estiver existindo ali. O ser é um ser que duvida. E aí eu não posso duvidar dessa minha existência, certo? É um pouco confuso agora, mas vocês vão entender melhor depois, tá? Vamos ler mais uma vez essa frase? Enquanto duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando, certo? Eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na minha dúvida, né? Sou algo que existe por pensar. Se penso, então logo eu existo, certo? É como eu disse, a dúvida é o critério primordial para chegar à verdade e o conhecimento das coisas. Mas aí ele pensou, se eu sou capaz de duvidar e a dúvida é o critério, a dúvida só pode existir numa pessoa que existe duvidando e pensando. Eu não posso duvidar desse meu próprio pensamento. Então eu não posso duvidar da minha existência. Esse é o ponto de partida para a sua filosofia. René Descartes e o racionalismo, tá, pessoal? Então aqui, né, o René Descartes também vai se destacar em alguns outros ramos de conhecimento, também na matemática um pouco também, tá? E também com o seu método cartesiano aqui, que eu até coloquei um exemplo aqui, né? Então vamos só fazer uma introdução geral ao que a gente vai ver nos slides, tá? Qual era a preocupação filosófica? Lembra, pessoal, que eu falei que toda época, toda fase da filosofia tem uma temática, uma preocupação filosófica que vai estimular as teorias, a dúvida do momento, certo? Qual é a grande dúvida da época? É justamente a epistemologia, a teoria do conhecimento, tá certo? Tentar debater sobre a relação sujeito-objeto e será que realmente a gente conhece o mundo como ele é? Vamos pensar, será que a forma mais correta e mais confiável de conhecer o mundo é só usando os sentidos? Quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, audição aqui, né? Paladar, tato. Será que esses sentidos me garantem certeza sobre o mundo? Ou será que eu posso ser enganado? Né? Ou é a minha razão? Então essas são as discussões de como eu devo conhecer, qual é a maneira mais confiável. Contexto histórico, idade moderna, né? A modernidade é aquele período ali onde eles vão discutir bastante essas questões aí, como a gente já explicou nas aulas lá de História da Filosofia. E aí nós temos aqui uma noção de ceticismo, da visão de cético, aquele que duvida, aquele que não acredita. Partindo do ceticismo, nós vamos ver as teorias que vão entrar em conflito aqui, né? O racionalismo, que da primazia da razão, tá? E o empirismo, que vai dar primazia aos sentidos e à experiência. Certo? Então nós temos vários filósofos que vão se destacar nessas correntes aqui, mas a gente vai dar um foco aqui na apostila no tema 1 da unidade 4, o racionalismo. Alguns nomes de filósofos da época: Bacon, Francis Bacon, o próprio Descartes, que é o foco aqui, Pascal, Michel de Montaigne, David Hume, Locke, e aí vai, tá? Só para vocês entenderem. Então,
Os princípios fundamentais aqui, para a gente partir para o slide, explicar melhor, que aqui é só a introdução, tá? Os princípios são esses. Primeiro, relação de sujeito a objeto. Quem é o sujeito? Eu, nós somos sujeito do conhecimento, que vai conhecer o quê? Qual é o nosso objeto? O que é que a gente tem que se apropriar? É a realidade. Aqui, o mundo. É o objeto ao nosso redor. Será que nós, como sujeitos, estamos realmente assimilando esse objeto de forma concreta? Ou nós estamos sendo iludidos? Qual o método? Sentidos? Os sentidos nos garantem a realidade? A verdade? A tradição do que foi nos ensinado lá atrás? Ou a razão como guia? Né? Então nós temos essas questões. E aí o Descartes vai dar um foco na dúvida, que ele vai dizer que a dúvida, a razão, o exercício racional é a maneira mais correta de se chegar ao conhecimento verdadeiro. E ele vai chegar, como a gente vai explicar já, no famoso cogito, que é o penso, logo existo, que é a conclusão dele aí, a primeira conclusão dele, onde ele vai dar o ponto de partida para construir a sua filosofia. Então vamos para os slides agora, né, pessoal? Vamos para os slides e aí tudo vai ficar um pouco mais claro. Bom, pessoal, então considerando que você baixou já seu slide aí, vamos agora detalhar um pouco o racionalismo aqui, tá? Lembrando que na apostila de vocês está tudo lá, tá? Eu só vou agora explicar melhor. A apostila de vocês você dá uma lida para ficar bem claro aí, tá? Então vamos lá. Slide 1, né, que você baixou aí, racionalismo, René Descartes. Vamos para o slide 2 aqui. Aqui é só uma apresentaçãozinha, né? Slide 3 é o índice do que a gente vai ver. Vamos dar um foco aqui no slide 4 agora. O que é racionalismo? Vamos acompanhar comigo e eu vou explicando aí. A setinha número 1. Teoria que defende que o nosso conhecimento deriva da razão e que a razão é capaz de conhecer verdadeiramente as coisas. Olha só, o nome já diz tudo, né, pessoal? Racionalismo, razão. Razão como guia, como critério fundamental para se conhecer a verdade. É a razão, o exercício do pensamento, que o Descartes vai dar o foco na dúvida. Setinha 2, slide 4. A razão é a faculdade de raciocinar, compreender, ponderar, né? Então, toda essa noção aí é o que a gente chama de racionalismo. Essa notinha que está aí, eu não vou ler, porque eu acabei de explicar para vocês aqui, vocês podem dar uma lida depois, que eu apenas fiz citando aqui essas correntes, esses filósofos daquele momento, né? Continuando, no slide 5, ele vai explicar um pouco mais sobre o racionalismo. Considera que o único instrumento adequado ao conhecimento verdadeiro é a razão. É ela que fornece as ideias normativas que seguem aquilo que é regra e os princípios por meio dos quais conhecemos. Defende a existência de ideias inatas. Vamos com calma. Olha só, professor, o que são ideias inatas? Pessoal, inato é aquilo que você já nasceu, certo? Você já nasceu com elas, você não adquire com a experiência. Por exemplo, existem capacidades, potencialidades, ideias que nós já nascemos com elas. A concepção é essa, certo? Inato. E existem aquelas coisas que a gente aprende na vivência, na convivência, no dia a dia, na vida mesmo, né? Para os racionalistas, existe uma capacidade inata por nascimento da gente compreender a realidade. É baseado nos princípios de busca da certeza e da demonstração, sustentados por um conhecimento a priori, que vem antes, né? Ou seja, conhecimentos que não vêm da experiência e são elaborados somente pela razão. Então, nessa forma de viver, pessoal, vamos lá entender, não é difícil não, tá? Vamos prestar atenção. Essa forma de entender a realidade aí é o seguinte: a gente conhece o mundo como? Não somente pela experiência que a gente vai juntando no dia a dia, né? Mas com essa força racional que nós temos aqui, essa capacidade racional e lógica, a gente consegue interpretar esse mundo e poder desvendar esse mundo de uma maneira mais correta, porque a razão a gente já traz ideias bem elaboradas com a gente aqui. A gente pode até trazer algumas coisas e assimilar, ok, mas a razão é o guia
é como se a gente já viesse com um sistema operacional próprio. E aqui no slide 6, eu não vou detalhar aqui, você dá uma lida depois, na apostila, tem explicando direitinho quem era Descartes, né? Então, a gente só pode dizer que foi eu vou falar resumidamente, foi um filósofo, um matemático francês, né? Que se dedicou também à ciência, né? E que é o grande destaque da filosofia moderna racionalista e que tem como livros principais, um livro principal dele é o Discurso do Método, né? E Meditações são suas obras principais, né? Então, o mais importante é a gente ter as ideias do cara, né? Então, vamos lá para frente. Antes de eu mostrar esse slide 7, pessoal, vamos falar. O Descartes, ele chegou a uma conclusão, pessoal, bem radical, que até parece meio louco assim, né? Porque ele pensou o seguinte, olha, tudo que eu aprendi na escola, tudo que me ensinaram, tudo que eu li, me influenciou demais e me tirou uma noção mais clara do que é a realidade. Tem muita história, muito blá 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 que ficou para trás aí e que realmente eu não posso mais ficar acreditando somente na tradição do que me ensinaram, na religião também, na superstição. Eu tenho que criar uma maneira nova, radical e confiável para conhecer o mundo a partir do zero. Eu tenho que entender essa realidade. Aí ele vai partir da ideia da dúvida hiperbólica, que é isso. Eu vou duvidar de tudo, eu vou usar a dúvida, eu não vou acreditar em nada sem antes eu duvidar e pensar e raciocinar sobre aquilo. Eu não vou acreditar só porque fulano de tal falou, só porque o livro ali, não, eu vou duvidar e vou questionar tudo, até de que eu existo. Eu vou até duvidar da minha própria existência. Eu vou duvidar da existência de Deus. Eu vou duvidar da existência deste momento aqui agora, de que eu estou aqui. Eu vou duvidar até da questão do sonho. Quem me garante que agora eu não estou sonhando? Quem me garante que agora você não está sonhando aí? Como é que você sabe que você não está sonhando? Existem sonhos que são bem reais. Então é meio louco, né? Mas é essa ideia mesmo. Partindo do zero, certo? Assim, ele vai construindo uma filosofia mais confiável na visão dele. É o racionalismo dele. Por isso que diz, racionalismo, o foco é aqui. Razão, razão, razão. Dúvida, 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 dúvida. Eu só vou acreditar em algo quando eu duvidar ao ponto que não restar mais nenhuma dúvida, aí eu acredito aquilo como verdade. Certo? E slide 7 vai falar um pouco disso. Vamos lá. Descartes diz que adquiriu muitas falsas concepções, as crenças que construíram o conhecimento dominante na sua época e lhe foram transmitidas e as opiniões que formou como base nos sentidos. Então ele diz, me ensinaram muita coisa aqui que eu vejo que não é verdade assim, e eu acreditei. Os sentidos também não me garantem muito não, porque eu tenho ilusão de ótica, né? Os sentidos me enganam, então como é que eu vou confiar nos sentidos? Né? Por exemplo, eu olho para a Lua, com o meu sentido da visão, me diz que a Lua é desse tamanho, né? A gente vê ela pequena, mas na verdade a gente sabe que ela é muito maior. Então como é que eu vou confiar nesses sentidos que estão me enganando todo dia? Certo? Então eu tenho que confiar em algo mais garantido, que é a razão, certo? A sua intenção é começar tudo de novo, desde os fundamentos. Ou seja, Descartes pretende submeter o saber de sua época a um exame radical, não aceitando como verdadeiro nada que não reconheça como sendo verdadeiro. Então, isso aí que é a dúvida. Aí já fica bem claro a visão do Descartes. Todos os slides aqui, eu não vou ficar lendo todos para não ficar chato, tá? Mas a gente vai ficar comentando aqui, mas vocês têm que ler com calma depois, já que vocês baixaram. E aqui ele vai desconstruindo, né, pessoal? Ele vai duvidando do saber tradicional e vai construindo a sua filosofia. Vamos lá para o slide 10, para a gente entender qual era o objetivo do Descartes. Lembrando, teoria do conhecimento. Eles querem entender como é que funciona esse negócio aí. Como é que funciona o ser humano, né? E o mundo ao seu redor. Como é que tem essa conexão aqui, né? Como é que acontece? Será que a gente conhece o mundo realmente como ele é? Ou ele se apresenta para a gente de uma forma que a gente não consegue ter uma visão clara? Como é a maneira mais próxima de conhecer a realidade? Será que o que eu estou vendo, eu realmente estou vendo daquele jeito que é?
ou é a forma que se apresenta até mim, né? É uma coisa meio complexa. Mas vamos lá, slide 10, objetivo de Descartes. O objetivo fundamental do pensamento de Descartes é uma profunda reforma no conhecimento humano. Apesar de haver conhecimentos verdadeiros, estes assentam em alicerces frágeis, porque as bases do edifício do saber são conhecimentos duvidosos ou falsos. Ele diz, olha, tudo que foi me ensinado aqui para trás, eu vou jogar tudo fora esse livro aqui, mais ou menos isso. Tudo conversa fiada. Eu preciso ter algo, um conhecimento mais verdadeiro. Não quero nada que se baseie só porque o fulano de tal ali era famoso e disse, todo mundo acredita, só porque a religião falou, porque não sei quem falou. Não, eu tenho que criar algo novo, mas sério. Assim, a fundamentação do saber e a sua ordenação são as duas exigências essenciais da crítica cartesiana a respeito do saber tradicional. Então, acho que está muito claro, né? Sobre a questão do René Descartes e o que ele pretende. Vamos aqui continuar, né? A importância da dúvida, slide 12. Passe lá para o seu slide 12 e vamos ver. Eu já falei um pouco aqui, né, pessoal? Qual é a maneira fundamental de se entender a realidade, então? Já que os sentidos não são tão garantidos assim, as superstições também não, as autoridades também não, o conhecimento de antigo também não. Qual é o conhecimento agora? É partir de um ceticismo radical e duvidar de tudo primeiro. Eu duvido de tudo. Não vou acreditar em nada que eu não pense antes. E aí eu vou duvidar e pensar. Eu só vou acreditar em algo como verdadeiro se não restar mais nenhuma dúvida para mim. Aí é verdade. E assim eu vou. Certo? Importância da dúvida. Slide 12. Esse princípio deve possuir as seguintes características. É o que eu falei aqui. Vamos lá. Primeira bolinha. Ser de tal modo evidente que o pensamento não possa dele duvidar. Tem que ser algo que não resta nenhuma dúvida. Se eu estiver pensando em entender alguma coisa e restar o mínimo de dúvida, não vale. Tem que ir até o fim. O conhecimento do resto depende dele, de modo que aqui nada possa ser conhecido sem ele, mas não reciprocamente. Então é isso. É o que eu acabei de explicar para vocês, a importância da dúvida. E assim ele vai construindo aqui os seus conhecimentos, né? Continuando, pulando aqui para o slide 15, tá? Como avaliar a solidez dessas bases? Então você percebe que a nossa aula está muito assim criteriosa, ó, porque é isso que o Descartes fez. O ritmo é esse mesmo. É de calma, devagar, devagarinho, tijolinho por tijolinho, construindo um novo conhecimento sobre o mundo, usando a razão. Não vou acreditar em nada sem antes usar a razão e a dúvida. Vamos tentar encontrar, slide 15, vamos tentar encontrar razões para duvidar de sua verdade, utilizando esse critério duplo. Quais são? Considerar como absolutamente falso o que for minimamente duvidoso. Se tiver um mínimo de dúvida, como eu disse, não vale, é falso. Só vou acreditar em algo que tiver nenhuma dúvida, né? Considerar como sempre nos enganando aquilo que alguma vez nos enganou. Se algo nos enganou uma vez, não confie como sentidos, né? Então, pessoal, e aí? Aí o Descartes chega em um ponto que ele diz, e agora, né? Acreditar em nada? Vou ficar cético, totalmente radical? Não existe nada de verdadeiro? Aí qual é o ponto de partida? A primeira verdade que vai ser a base para ele entender o resto? É justamente a questão do penso logo existo, né? A partir do momento que ele entendeu, que ele mesmo disse, olha, se a dúvida é a base para construir o conhecimento, só pode duvidar se a pessoa estiver viva, se a pessoa estiver existindo. O único ser que é capaz de duvidar é o ser humano. Então ele pensou, se a dúvida é o elemento principal e para duvidar tem que existir, então para duvidar tem que pensar. Então, se eu penso, eu existo. Eu só posso duvidar e pensar se eu estiver existindo, né? Então, ele chegou à primeira verdade.
Isso não resta nenhuma dúvida. Ele chegou à verdade do pense logo existe, quer dizer, eu tenho certeza agora de que eu não estou iludido, eu existo, eu estou aqui, porque eu estou duvidando, eu estou pensando, e para pensar tem que estar vivo, tem que estar existindo, né? Então é a primeira verdade. E assim vai construindo até ele chegar na noção de Deus, e vai falar sobre a existência de Deus, e vai construir o conhecimento, né? É dessa forma, é o que a gente chama de filosofia racionalista, né? E aqui os slides, vocês dão uma lida, né, com calma, porque ele vai bem devagarinho, mas eu estou explicando aqui de forma bem mais resumida. Vamos lá para o slide 18, que a gente está quase concluindo. Níveis da aplicação da dúvida. Vamos lá. Primeiro, os sentidos não são fontes seguras de conhecimento. Já falei, ó. Os sentidos não nos garantem a verdade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós sabemos que a Terra existe em 2 movimentos que ela faz. A rotação em torno de si própria e a translação, né, em torno do Sol. Ok. A gente sabe aqui, pelo conhecimento que a gente tem agora, hoje. Mas eu sinto isso. Os meus sentidos estão me mostrando isso. Parece que está parado. A gente não sente rodando aqui. A gente não tem essa sensação de que a Terra está girando aqui, né? Então os sentidos não são confiáveis. Bolinha 2, ali, ó, no slide 18. Há razão para acreditar que o mundo físico é uma ilusão. Vamos duvidar também. Será que realmente é uma ilusão isso aqui que você está vendo aqui, ó? Há razão para acreditar que o nosso entendimento confunde o verdadeiro com o falso. E aí vai. São os níveis de duvidar, duvidar, duvidar para se construir o conhecimento. Bom, pessoal, aqui no slide 19, eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Uma explicação agora sobre como ele chegou à primeira verdade indubitável, né? Essa verdade sem dúvidas. Indubitável significa sem dúvida. Vamos lá. Primeira bolinha lá, ele diz lá: a dúvida, pondo em causa todos os objetos, permitiu o alcance de uma verdade absolutamente indubitável. Assim, para duvidar, é o que eu falei aqui, ele está só explicando, tá? Para duvidar, é necessário que haja um sujeito que duvide. A dúvida é importantíssima. Se a dúvida, não conhece o mundo, beleza? Mas para duvidar tem que ter alguém que existe, certo? Quem é que vai duvidar se não tiver, né? Então, a gente está entendendo esse processo aí, né? Ou seja, a dúvida é um ato do pensamento, que só é possível se houver um sujeito que realize. Então, a dúvida é importantíssima, é o critério fundamental para conhecer o mundo. Para duvidar, tem que existir, certo? Para duvidar, tem que pensar. Então, eu penso, se eu penso, eu duvido, se eu penso, eu existo, né? Penso, logo existo. Então, é aquela verdade. Deste modo, a célebre afirmação, penso, logo existo, é a verdade indubitável, da qual partirá todo o conhecimento. Então, ele começa daqui, ó, do penso, logo existo, aí vai-se embora construindo os demais conhecimentos. O que ele não pode duvidar mais é da sua própria existência. Porque para duvidar tem que pensar. Para pensar tem que existir, tem que estar vivo. Penso, logo existo. Então, vamos concluir aqui, ó. Slide 20. É tão evidente que o pensamento não pode dela duvidar. Dela dependerá o conhecimento do resto. Nada poderá ser conhecido sem ela. E aí, eu já vou pular um pouco aqui para o resumo aqui da nossa aula. Para fechar, slide 22 diz assim, em suma, em resumo, para fechar bem, eu acho que está bem claro para a gente, eu espero. A dúvida propõe-se separar o verdadeiro do falso, o que pressupõe a crença na existência de verdades. Descartes acredita que não há conhecimento se as nossas crenças não forem justificadas, mas não que elas não possam ser justificadas. Descartes rejeita a ideia de que o conhecimento começa com a experiência, quer dizer, o conhecimento não começa com experiência sensível aqui não. Ele já tem com a nossa capacidade de raciocínio, porque os sentidos nos enganam.
né? Os sentidos, não é que ele está desconsiderando os sentidos totalmente, não é que realmente nos enganam totalmente, né? Mas não é o critério fundamental para o conhecimento, né? A razão, slide 23 agora, para fechar, a razão apoiada na veracidade divina pode conhecer a essência das coisas, constituindo conhecimentos cuja objetividade escapa à dúvida. Podemos conhecer a realidade em si mesma mediante a razão, sem qualquer apoio na experiência. É possível um conhecimento puramente racional com a crença na veracidade divina dos princípios gerais que nos permite compreender toda a realidade. Então, pessoal, isso é a filosofia do Descartes, de forma bem básica, né, chamada racionalismo, né? Então, foi uma corrente que vai entrar em conflito com outro grupo de filósofos que vão ter uma ideia diferente de como conhecer o mundo. Para o racionalismo, a razão é a base, certo? Para os empiristas, para o empirismo, a base é a experiência sensível, são os sentidos, certo? A experiência é como se nossa mente fosse uma tábula rasa para os empiristas, não tivesse nada, e à medida que a gente vai conhecendo o mundo, aprendendo, tendo experiência, a gente vai guardando informações, vai guardando, vai formando o conhecimento do mundo. Para os racionalistas, não existe essa questão da experiência, não é o principal é a razão, e já existem certas ideias inatas, já que a gente nasce com elas, certo? Então, tudo isso é o contexto daquela filosofia moderna no que diz respeito ao conhecimento, à epistemologia, à gnoseologia, à teoria do conhecimento, tá? Então, nós vamos aqui concluir nossa aula aqui com algumas questões aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, antes das questões, na verdade eu só vou orientar para vocês as questões da apostila. Mas você pode abrir sua apostila agora, na página 97, tá? Na página 97, terceiro parágrafo, tem aqui uma parte interessante que era importante você grifar, marcar, tá? Que é justamente um método, aqui ó, esse processo foi chamado por Descartes de dúvida metódica, né? Aqui o método que o Descartes vai usar para o conhecimento, tá? Importante. Vamos só ressaltar aqui, eu vou ler junto com vocês, página 97, tá? Esse método, acharam aí? Esse método tinha 4 regras básicas. Você pode marcar aí, com marca-texto, qualquer coisa. Primeira, jamais aceitar uma verdade de cuja veracidade não se tenha certeza e que não se apresente clara e distintamente para que não haja nenhuma possibilidade de ser colocada em dúvida. Olha o que ele disse, isso aqui é fundamental para responder as questões. Só vou acreditar, só vou considerar como verdade algo que passe por um crivo rigoroso e que não reste nenhuma dúvida, certo? Só vou acreditar se não tiver dúvida. Enquanto tiver dúvida, não vale, não é verdade. 2. Dividir as dificuldades em quantas partes forem necessárias e possíveis. 3. Colocar o pensamento na ordem do mais simples ao mais complexo. Você começa do mais simples ao mais complexo, ao mais difícil. Assim vai se construindo. É um método do Descartes do conhecimento. E 4, enumerar todas as partes e revisá-las até que se tenha certeza do que chegou ao melhor que se podia. Negócio trabalhoso, né? Essa questão do Descartes aqui. Isso é um método cartesiano, racionalista, né? E coloca lá na página 99, nós temos aí 3 questões, além de uma questão que também tem na 98, né? Mas vamos para 99. Você tem 3 questões aqui, tá? Eu vou só dar as dicas, mas eu quero que você consiga responder aí, porque tudo foi explicado. Eu vou só uma orientação. Página 99. Primeira questão. O que é a dúvida metódica de Descartes? Você entendeu? Metódica vem de método. O que é essa dúvida metódica de Descartes? Por que ele cria esse processo de dúvida? Com qual objetivo? O que significa essa dúvida dele? Acabei de explicar para vocês. 2. Descartes põe em dúvida, entre outras coisas, o conhecimento derivado dos sentidos. Visão, olfato, audição, tato, paladar. Por quê?
Você consegue explicar isso? Consegue, né? Você entendeu? Por que ele coloca em dúvida os sentidos? Aí você pode explicar, os sentidos nos enganam e tal. Você pode até citar exemplos de que os sentidos já te enganaram alguma vez, por que os sentidos nos enganam. E para você acha que para conhecer o mundo, somente os sentidos nos garantem essa validade? Terceira questão, pessoal, para encerrar, né? Você concorda com Descartes que o conhecimento produzido pelos sentidos é menos preciso e confiável que o racional? Justifique. E aí você vai dar a sua visão. Para você considera o método racionalista mais seguro para conhecer? Mais confiável para a verdade? Da dúvida? Ou dos sentidos da experiência dos sentidos? Qual é o teu método, a tua visão, a tua opinião mesmo, pode dar, tá? E você diz se concorda com Descartes ou não, né? Então, pessoal, o mais importante disso é perceber esse movimento da filosofia dentro desse sistema aqui, né? Independente da visão aqui, a filosofia está sempre naquela dúvida em busca de conhecer algo. E a grande questão aqui, a problemática é: será que eu posso conhecer o mundo como ele é? Né? E como é o método, o caminho para chegar lá? Né? É o racional? Racionalismo. É o método empírico, né? Da experiência dos sentidos, o empirismo. Qual seria o método apropriado aqui para a gente conhecer? E isso a gente chama na filosofia de teoria do conhecimento. A epistemologia, gnoseologia, tem esses nomes aí que a gente usa, né? E é isso, né, pessoal? Conseguimos encerrar aqui. E depois, na continuação da unidade, nós vamos estudar também no tema 2 aqui, dessa unidade 4, a visão de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, né? O Kant, ou Immanuel Kant, que é o filósofo alemão, que vai falar do imperativo categórico. E aí, em outra aula, a gente vai... Então, vocês já estão vendo aqui uma base filosófica bem interessante. E espero que vocês estejam entendendo direitinho. Qualquer coisa, pega os slides, dê uma lida novamente, lê a apostila, marca, anota, faz atividade, faça a sua parte, porque somente o professor não vai te dar um conhecimento completo. O professor dá uma parte aqui e você faz sua parte aí, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido o racionalismo de René Descartes e é isso aí, um abraço.